vida é daquelas caborteiras, aqui no fundão de pampa não existe brincadeira. Pois o serviço toma um tempo do peão, para a luz para domar, comer em fogo de chão, olhar as estrelas de madrugada e lembrar de uma china apoiada. Se bandeou pra cidade e não voltou, me deixou esperando e aqui estou. Na verdade eu nasci pra ser bagual, quando quero um doce como sal. Buenas gaúchos e gaúchas de todas as querências, nós estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Armazém Nativo. Estamos aí na 15ª edição do nosso programa. Nosso programa é sempre no oferecimento especial e patrocínio da Ferreira Machado Construções Limitada, com produção do M2 Estúdio, a apresentação desse amigo que vos fala, Edson Brito. Também transmitimos o nosso programa todo sábado, às 20 horas, pelo canal do programa no YouTube, também às 8 horas da manhã, pela web rádio Pampa e Cordiona, o Swing Canção, o nosso podcast, o nosso bate-papo. E também pela Nova Era TV na semana subsequente, né, em horários aleatórios. Hoje nós estamos aqui, como sempre, de praxe e de costume, sempre com convidados super especiais. Hoje não é diferente, nós temos aqui uma convidada especial, amiga, parceira da Pampa e Cordiona e agora também do Armazém Nativo, a Caroline Batista. Ela é terapeuta holística, enfermeira graduada em 2007, terapeuta integrativa desde 2019. Ela trabalha com reiki, radioestesia, barras de ácias, terapia multidimensional e auricoloterapia e apometria. Olha, tanta qualificação, tantas facetas, hein? Ela vai falar para nós no programa aí, passo a passo, cada situação, como funciona. Seja muito bem-vindo, Caroline. Obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer a gente estar participando, né? Primeiro, cumprimentar a audiência, né? Todos os ouvintes e agradecer a oportunidade, né? De estar falando um pouquinho mais sobre as terapias, né? Integrativas e uma forma de a gente estar também ajudando as pessoas, né? Que estão procurando aí por um momento de cura, né? Por evolução, por expansão de consciência, né? É isso que as terapias holísticas, né, e integrativas trazem pra gente. Então, obrigada pelo convite e uma boa noite a todos os ouvintes. A gente que agradece, a gente fica muito alegre, muito feliz em poder trazer à nossa comunidade esse tipo de serviço, né? Esse tipo de utilidade, né? E essa qualificação tão especial. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Também temos a presença dele, grande amigo e parceiro, né? O Victor Colombo, cantor, autor, multi-instrumentista, intérprete da nossa música gaúcha, nativista lagiana, serrana, catarinense, servidor público, parceiro e amigo, um grande artista da nossa Lages. Seja muito bem-vindo, Victor. Obrigado, Edson, obrigado também, Carol, e pela oportunidade, né, de poder estar aqui com vocês e cantar um pouco, falar um pouco da trajetória, saudando a todos os ouvintes da Rádio Pampa e Cordiona e os canais parceiros também. E é isso, é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. A alegria e a satisfação é toda nossa, Vitor. Meus amigos, não esqueçam, inscrevam-se em nosso canal no YouTube, ative as notificações, compartilhe à vontade, serva o teu chimarrão, come aquela carne bem gorda, toma um trago e assista ao Armazém Nativo. Temos vários programas aí no nosso canal. Se inscreva, faça parte dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada em prol da nossa cultura gaúcha e da nossa comunidade lagiana, serrana, catarinense, por que não dizer brasileira e do mundo. Meu amigo Vitor, vamos com uma marca? Vamos com música brilhantar o nosso programa? Certeza. Seja muito bem-vindo, fica à vontade. Vamos lá. Vamos puxar uma do Mestre Jaime, então. Aqui me põe ao cantar ao compasso da guitarra, que o índio que se desgarra nunca mais pode parar. Viver é contrapontear na tristeza onde se atola, sem jamais pedir esmola, nem carinho, nem
coração é que o Guasca se consola. E adonde venho respondo, sou da Pampa e do Varzedo, guri criado sem medo de cobra ou de marimbondo. Eu sei que o mundo é redondo no seu arrojar sem fim. Índio pobre mesmo assim, me alimento com meu canto. Tantos são donos de tanto, ninguém é dono de mim. Talvez por ser prisioneiro das ânsias e rebeldias, de andar as noites e os dias rondando como tropeiro. Talvez por ser guitarreiro, criado sem protocolo, desde que mamei no colo da mamabugra campeira, trago a alma prisioneira das coisas que vêm do solo. Enquanto houver um paisano que ponteia uma guitarra, enquanto houver uma garra no lombo de um orelhano, enquanto houver um pampiano guardando o sagrado estilo, eu hei de seguir tranquilo, sem galopear não me apuro, porque quanto mais escuro, mais claro é o canto do grilo. E quando eu me for indiada, não quero mágoa nem choro, não vai fazer falta um touro. Há tantos nessa invernada, um Deus te salve, mais nada. Quando souberem morrer, já podem saber que esbanjei tantos carinhos, ando a campear nos caminhos o que eu quis ser e não deu. Ando a campear nos caminhos o que eu quis ser e não deu. Que bonito. Obrigado. Trabalho bonito, hein, amigo Vitor? Obrigado. E essa marca, a composição? Composição, né? Letra de Jaime Caetano Brau, melodia de Luiz Marenco. Gigante, engraçado, né? Que essa música, agora não vou me recordar em qual festival foi defendida, Marenco cantou, porém, quem gravou ela primeiro foi o Joca. Olha só. No primeiro disco dele, Chucro Ofício, sim, o Marenco acabou, né, presenteando o Joca com a autorização para gravar essa marca antes que o próprio Marenco gravasse. Não existe nativismo, não existe a música gaúcha sem Jaime Caetano Brau, de certa forma, né? Tem como, né? Um dos troncos missioneiros também. E o homem na caneta, na pajada, na composição. É imbatível, né? Não, era diferente. Com certeza, é diferenciada, né? É. Meu amigo Vitor, vamos prosseguir um pouquinho? Bora. Pode tomar um chimarrão? Mas, Fique homem, bem à aí, vontade com o mate. Esse é meu. E nós vamos prosseguir um pouquinho sobre... A gente sempre faz essa pergunta a todos os artistas, todos os amigos que por aqui passam, né, no nosso programa Armazém Nativo. E, é claro, alguns começam com a arte, com a música em casa, às vezes com a influência, o incentivo, a motivação do pai, da mãe, do avô, da família. Outros não, outros através de outro artista, enfim. Como foi o começo musical, o início, né? Como deu-se a sua iniciação instrumental, musical, compor, cantar, enfim. Como começou?
Brito, seguinte, eu morava no sítio, morava no interior, lá nos Índios. Foi quando eu comecei a pegar a guitarra para tirar as primeiras notas. Mas a música já é algo de família. Os irmãos da minha avó, por parte de pai, né, eram quase todos músicos, né? Não tive contato com eles, mas acredito que já vem aí alguma influência, né? Mas a música dentro de casa ali sempre foi algo tocado no rádio. A gente sempre escutou a música em família, era na hora do café da manhã, no almoço, no café da tarde. Eu me lembro que a gente chegava com os meus irmãos, a gente era criança, chegava da escola. A primeira coisa que a gente fazia era ligar o rádio para escutar as músicas ali com o Tia Lagoa. Nossa, lá no começo do Tardes Galdérios, bem no começo. E a gente escutava as músicas ali, a gente teve essa imersão dentro da cultura, né, tradicional, a partir da música falando, né, no rádio. Mas a gente já ia para o sítio bem pequenininho, já, enfim, acompanhar. Meu avô era pecuarista, então a paixão pela nossa cultura, pela nossa tradição, a gente já meio que nasceu gostando por conta do nosso avô, né? Que ele foi tropeiro, então ele sempre contava pra gente as histórias, como que começou. Na época dele era o ofício que se tinha, um dos poucos ofícios, né? Era tropear. Então ele era madrinheiro quando era mais novo, também tocou porco a pé, subindo e descendo serra, que era comum também, né? Tropeiro de porco, enfim. E é isso, né? A imersão dentro da cultura gaúcha, ela começou já na nossa infância, meus irmãos, mas eles nunca levaram isso muito à frente, né? Mas gostavam, mas nunca foram tão participantes, tão atuantes na tradição. Eu já ia pro sítio, gostava de ir com meu avô, né, acompanhava as tropeadas, enfim, estava meio metido na lida lá. Sim. E por gostar tanto da música, eu sempre quis ter um violão, comecei a tirar as notas, morava no sítio, e aí conheci um meu compadre, né, hoje meu compadre lá nos Índios, o Gustavo Muniz, os amigos dele também, o Dedez, o Jorge André Bondavalli e o Jean Vitor, baita acordeonista, inclusive. O Jean Vitor ganhou vários torneios de gaita ponto, né? Enfim, começou ali. 2010, eu conheço os meus amigos do trio serrano, que a gente tem até hoje, há 16 anos, nós temos o nosso trio, o Anderson Danda, lá de Oropema, o Anderson Silva, e o Ivino Muniz, tio Vino. Sim, ia falar os teus projetos paralelos, é um, né? Ah, sim, com certeza, a gente vai começar depois de tanto tempo, né? Sim. A gente vai... Gurizada Ponta Firme, né? Nossa senhora, ele conhece do trecho. Puta, tio Vino, nossa, o Ivino é do tempo do antigo Grupo Santana. Depois virou Tchê Santana, nossa. Com certeza. O tio Vino tem estrada demais, o tio Danda também, nossa, baita intérprete. E a gente tem o nosso trio, mas isso saiu por conta da nossa amizade, né? Então a gente tem o nosso trio, mas antes da música mesmo, a nossa amizade, tanto que faz 16 anos que a gente tá junto, sempre pelhando. Mas agora a gente vai começar a trabalhar, né, com as nossas músicas autorais. Vamos começar a lançar o grupo com o nosso próprio trabalho. Que maravilha. Nós prosseguimos com o Vitor, a gente sempre convida, sempre entrevista, sempre comenta o início, porque é importante, né? As pessoas que estão nos assistindo, nos vendo, muitas pessoas às vezes acompanham o teu show, te aplaudem, a pessoa tem curiosidade em saber como começou, por onde foi o início, né? O que te motivou, enfim. Vitor, nós falamos um pouquinho da tua influência do teu início, nós voltaremos já a prosseguir mais um pouco para falar dos projetos atuais, e aí desde quando você colocou o pé no palco profissionalmente, né? Começou a participar de festivais, de shows e tal. Nós voltamos já a falar contigo, tá bueno? Nós vamos prosseguir um pouquinho com a nossa convidada especial também, a Caroline Batista, terapeuta holística, como eu já falei, enfermeira graduada em 2007 e muito mais facetas. Nós vamos prosseguir com ela. Caroline, seja muito bem-vinda novamente e o microfone é seu para você falar sobre o seu trabalho e sobre a utilidade, né? E pode-se dizer assim, a cura, né? Que traz para as pessoas esse seu trabalho tão bacana. Fica à vontade. Com certeza. As terapias integrativas, elas trabalham com a nossa parte energética, né? Com a nossa cura energética. Nosso corpo, nós somos 100% energia, né? Se a gente lembrar do tempo da escola, né? Lá da gente lembra... nosso corpo formado por milhões e milhões de células, né? Então, o núcleo das nossas células, o centro das nossas células é a energia, né? Prótons, elétrons, né? E com a nossa história, com a nossa vivência, com as nossas memórias, a nossa trajetória de vida, a gente acaba
somatizando, né? Sempre as situações ruins, as memórias ruins, os traumas, aquilo que a gente carrega durante toda a nossa vida, né? As situações que hoje a gente enfrenta enquanto adulto, né? Problemas de relacionamento, problemas de trabalho, problemas financeiros, né? A gente acaba somatizando tudo sempre, né? Mas sempre pro lado negativo, né? E é onde a gente, somatizando essa carga negativa de toda a nossa história e do nosso dia a dia, a gente acaba entrando em desequilíbrio, né? Porque nós somos equilíbrio positivo e negativo, né? Quando somatizamos muito negativo, a gente acaba ficando doente, né? É onde a gente sente no físico, né? As doenças psicossomáticas, as dores crônicas, né? As dores de cabeça crônica, os sintomas de ansiedade, de depressão, insônia, irritabilidade, o estresse, né? A gente acaba sentindo isso no físico. Porque a gente está carregado, né? Muito mais negativo que positivo. Então, as terapias integrativas, de uma forma geral, elas vêm trazer esse equilíbrio novamente, né? Trazer esse reequilíbrio novamente. Essa harmonização, né? Entre o positivo e o negativo, porque somos originalmente esse equilíbrio, né? Fazendo a limpeza dessas memórias negativas, desses traumas, dessas questões que a gente carrega durante nossa vida toda, né? Muitas vezes a gente consegue ter memórias, né? Nosso corpo consegue ter memórias, uma situação ruim, uma situação traumática que a gente viveu na infância, ou que a gente já viveu durante a adolescência, durante a vida adulta, os bullings, né? Todas essas questões que a gente carrega na história da gente, né? Mas muitas vezes a gente não tem memória. A gente não consegue lembrar de uma situação. E a nossa mente, o nosso corpo, ele é tão perfeito que se for uma memória muito traumática, uma questão muito traumática, a gente apaga, né? A gente não tem a recordação para a gente não ficar a todo momento, né? Lembrando e sofrendo com aquela questão, né? Mas tem situações, por exemplo, que acontecem quando a gente ainda está no útero da nossa mãe, né? Mas que são questões que estão com a gente e que a gente carrega, né? E essas situações, essas memórias, hoje, no nosso dia a dia, nos trazem limitações, né? Nos trazem crenças limitantes, nos impedem, às vezes, de a gente ter um relacionamento saudável, de a gente ter uma vida saudável, né? Porque a gente carrega essas dores com a gente, né? São travamentos, de uma certa forma, travamentos, né? Exatamente. E nós somos a nossa história, né? A gente é hoje aquilo que a gente construiu durante toda a nossa vida. Nem sempre é a coisa do olho gordo está em cima de mim, que estão fazendo algo para mim. Exatamente. Nem sempre, é a gente mesmo, né? Exatamente. E aí as terapias, elas entram nessa questão, né? De a gente trazer essa harmonia novamente para o nosso corpo, para o nosso campo energético, né? Para a nossa energia. Limpar essas memórias, né? Essas questões que às vezes a gente não tem memória, né? Lá do passado. E que hoje estão nos impedindo, né? Nós somos a carga da nossa história. Então, aquilo que aconteceu lá no nosso passado, às vezes a gente fica com aquela dor, com aquele sofrimento, aquela questão que fica nos limitando, né? E as terapias, elas entram nessa questão. Então, vamos harmonizar, limpar, curar esses traumas, né? Para que uma questão do passado que a gente cura, hoje vai fazer com que a gente tenha uma reação diferente, né? Então, às vezes, a gente tem uma reação muito impulsiva, de guardar mágoas, de guardar ressentimentos, mas porque a gente teve uma questão na nossa história que fez com que a gente hoje tivesse uma reação dessa forma, né? Então, a gente curando essa questão do passado, essas memórias negativas, resolvendo essas questões, hoje a gente tem um enfrentamento diferente, né? E as situações que hoje me incomodam, né? Curando as nossas memórias de dor, hoje a gente vai ter uma reação diferente, né? E a gente passa a melhorar por isso, né? Nossas questões de ansiedade, de insônia, de medo, às vezes a gente tem um medo oculto que a gente não sabe nem do que é, né? Do que é, de onde veio, como surgiu, né? Mas nos limita, né? Às vezes a gente não consegue ter um relacionamento familiar saudável, relacionamento com os nossos filhos, com nossos amigos, a gente não consegue ter um relacionamento positivo no nosso trabalho justamente por causa dessas questões que estão nos limitando, nos travando, e as terapias trazem essa cura pra gente. É a cura da alma, né? A cura das emoções, exatamente, do espírito, né?
as nossas dores. Antes da gente falar detalhadamente ou individualmente sobre as terapias aqui, né, interativas, que são várias, eu também quero fazer a seguinte pergunta para ti. Quando foi que deu o estalo, vamos dizer assim, que tu se sentiu próxima, íntima, que tu comprou a briga? É isso que eu quero fazer, quero ajudar as pessoas, quero me ajudar também, né? Exato. E quero trabalhar em cima dessa área. Tu lembra? Eu acredito que a gente entra nesse mundo das terapias quando a gente sente na pele, né? Quando a gente sente a dor na pele, né? A gente sente o sofrimento. Eu digo que para todo mundo, né? Chega um momento que é como se dissesse assim, ou você resolve essa situação ou você vai ficar a vida toda sofrendo, né? E colhendo os frutos desse sofrimento, né? Então, as terapias entraram na minha vida justamente por isso, né? Entrou, na verdade, no momento que eu estava com uma doença autoimune, né? Eu estava com vitiligo e foi exatamente dessa forma, né? Como se dissesse, agora ou você procura um tratamento ou você encaminha aquilo que você precisa resolver ou essa situação vai se agravar, né? Vai piorar. E aí, uma doença autoimune, né, como o vitiligo, ela tem um tratamento, mas ela não tem cura, né? Ela tem um prognóstico de progressão, né? Muito mais do que cura, né? E aí eu disse, eu não nasci com isso, né? Eu tenho que resolver essa questão comigo mesmo, né? E aí foi onde eu comecei a procurar as terapias, né? Iniciei primeiramente com o Reiki, né? E aí, quando a gente entra nesse mundo, o leque se amplia, né? E aí a gente começa sempre a estudar, né? E a partir disso, descobrindo que era possível me curar, eu disse, eu tenho a possibilidade de ajudar outras pessoas, né? Eu acho que é esse o intuito, né? Que a gente também está nesse mundo para isso, né? Justamente. Para a gente procurar evoluir, se curar e também ajudar as pessoas, né? Certo. Então, as terapias entraram na minha vida dessa forma, né? Procurando cura primeiramente para mim, né? E aí a gente acaba também auxiliando as pessoas. E aí você inicia com uma técnica, você vai aprofundando, aí você descobre outras, a gente sente o despertar, né? Eu disse, não, a cura é por aqui, isso aqui eu me interessei, isso aqui eu também gostei, isso aqui eu entendi também, né? Então, vamos seguindo, né? E nos atendimentos da gente também é dessa forma, né? Às vezes a gente vê o cliente que está ali com a gente e a gente percebe, isso não, essa técnica talvez tenha mais sentido para aquilo que você está procurando, para a questão que você está necessitando, e a gente procura ir guiando da melhor forma, né? Sim, que bacana. A enfermeira graduada veio antes da terapeuta ou a terapeuta veio depois? Como foi? A enfermeira graduada veio antes. Eu graduei em enfermagem em 2007, né? Sim. E as terapias foram com início 2018, 2019, Sim. né? Com o primeiro curso de Reiki. Foi em 2019, na verdade. Sim. Mas já a enfermeira já trouxe consigo essa coisa da sensibilidade, né? De servir as pessoas, de cuidar das pessoas. Uma coisa junta-se a outra. Como tu disse, com a tua necessidade, tu já tinha essa força de ajudar as pessoas, veio ajudar ainda muito mais, né? Me diga uma coisa, Caroline, entre as terapias, todas elas aqui interativas, o Reiki. Eu vi uma postagem sua no Instagram, e dentro do material que você me mandou em off também. Sim. O Reiki em si, ele tem vários benefícios, né? Se você não lembrar ou não quiser falar de todos, mas fala os pontos principais que tu acha importantíssimo a pessoa, né, que precisa ou que queira conhecer o Reiki, o que é o mais importante? O Reiki, então, ele é um alinhador, um harmonizador, né, dos nossos centros energéticos. No nosso corpo, a gente tem vários centros energéticos, né, que nós somos energia, mas a gente trabalha com os 7 principais, né? Então, o Reiki, através da canalização da energia universal, da energia divina, né, a gente faz a harmonização desses chakras, né? Cada chakra é responsável por uma questão da nossa vida, uma parte da nossa vida, né? Que estando bloqueado, a gente também acaba tendo os sintomas físicos, né? Da ansiedade, da dor, do medo, né? E o Reiki, ele vai equilibrar, vai harmonizar esses chakras, digamos assim, vamos colocar eles funcionando novamente no eixo, né? Como eles deveriam ser.
Então, ele atua principalmente nessa questão, né? Harmonizando chakras, fazendo limpeza, decretando ali as questões de ansiedade, de cura, de insônia, né? Vai harmonizar de uma forma geral a energia do nosso corpo, né? Trazendo mais a cura das emoções, né? Curando as nossas emoções e os nossos sentimentos também, né? Então, o Reiki basicamente é isso. Sim, né? Interessante demais. Para você que está nos vendo, para você que está nos ouvindo, daqui a pouquinho, a nossa amiga, parceira, né, a doutora Caroline Batista, pode dizer assim, né, doutora da alma, da nossa cura, né, espiritual, ela vai deixar os contatos para você, as redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, e o teu atendimento, você mora em Correia Pinto, né? Isso. Além de Correia Pinto, você atende toda a Serra Catarinense também? Isso. Ou somente Lages? Não, eu tenho o meu espaço de atendimento em Correia Certo. Pinto, né, que é onde eu moro, mas entrando em contato, a gente também consegue fazer alguns atendimentos domiciliares, né, de acordo com a necessidade de cada atendimento, de cada cliente. Sim. A gente faz atendimentos em Lages, na região, né, onde as pessoas nos contatarem e necessitarem do nosso trabalho, a gente está indo. Que maravilha. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Caroline? Obrigada. Nós voltamos já falando contigo. Vamos dar uma continuidade. Aí o nosso ouvinte telespectador, eu tenho certeza que ficou curioso e vai querer saber mais. Meu amigo Vitor, vamos trazer mais uma canção? Mais uma música para abrilhantar o nosso programa Armazém Nativo. E olha só, você também pode seguir o meu amigo Vitor Colombo aí nas redes sociais. Ele vai falar daqui a pouquinho também. Se você já ficou curioso ouvindo ele tocar e cantar aí, vai no Instagram, no Facebook, ele vai passar detalhadamente para você, tá bom? Meus amigos, não esqueçam, se inscrevam em nosso canal, compartilhe, ative as notificações, vai no sininho, dá o teu joinha, o teu like e compartilhe com a sua família. Contigo, meu amigo. Um caminho afinal, uma ponta de sol, um piquete de luz, uma pampa rural, uma chuva teimosa, uma pedra de sal, uma tropa de corte, uma sorte, uma dança, um arado, uma canga, um atado de cana, uma junta de bois, uma chula sem mar. Por aí com violão na garupa, a alma cheia de gente, meus pertences, Guarani. Que tempos vida vivi, levando a dor aos bocejos. Dá-me um beijo, um gracejo, sem medo de sair. Uma bênção materna, uma graça discreta, uma mágoa sincera, uma rapa de mel, uma rima na rédea, quebrando o chapéu. Um tostado coiceiro, uma res desgarrada, uma mata queimada, uma cara de casa, uma prosa de pala, povoando o papel. Por aí com violão na garupa, a alma cheia de gente, meus pertences, Guarani. Que tempos vida vivi, levando a dor aos bocejos. Dá-me um beijo, um gracejo, sem medo de sair.
uma trova em milonga, uma longa invernada, uma nova moçada, uma outra palavra, um futuro passado, um espaço vazio, uma fala esquisita, uma ideia imprevista, uma volta sem ida, uma arte sem mira, uma tarde tranquila, um caos de rio. Sairei por aí com violão na garupa, a alma cheia de gente, meus pertences, Guarani. Que tempos vida vivi, levando a dor aos bocejos. Dá-me um beijo, um gracejo, sem medo de sair. Show, muita sensibilidade, hein, Vitor? Obrigado. Linda essa obra. Linda, linda, linda. Bonita demais, né? Mauro Moraes. Olha, Letra e composição sim. de Mauro Moraes. Mauro Moraes é outro gênio da caneta, né? Nossa, tem Cada tanto- canção, Cada obra, né? cada obra é uma maior que a outra. Uma maior que a outra. É? E muito cheia de sentimento, muito cheia de Justamente. profundidade, né? Justamente. Muita verdade, né? Muita. Muita verdade. Ô, Vitor, proseia conosco mais um pouquinho sobre a tua caminhada. Tu falou um pouquinho sobre a tua influência, né? Teu início. Quando começou, que ano começou a caminhada do Vitor Colombo nos palcos aí dessa pecada, dos outros festivais, dos hotéis fazendas, dos shows? Fique bem à vontade para contar um pouquinho da tua história para nós, teu trabalho profissional. Brito, eu comecei tocando música nativista, né? Comecei aprendendo dentro de um galpão, dentro de uma estrebaria. A gente pegava uma ovelha, ela tropicava na ponta da adaga, já fazia uma faca, cevava um mate, puxava uma pinga lá e fim de semana inteiro com meu compadre Gustavo, a gente tirava sangue dos dedos, tanto tocar. Ficava mudo uma semana. Aí a gente começou a se apresentar em pubs aqui da cidade. Quando abriu o Galpão Gaúcho, a gente tocou lá, a gente tocou no antigo Beer House, hoje é o Santo Culinária, ali pertinho da Uniplac, né? Era o Beer House lá do Cássio, da farmácia do Cássio Cássio, né? Do Cassim. E alguns pubs, não vou me lembrar agora, mas a primeira vez que eu liguei o meu violão na caixa de som, me lembro ainda, a gente plugou o violão, foi numa domingueira, lá no Cerro Alto, ali na Palmeira, né? Festinha de igreja, me lembro até hoje. Nossa, aquilo fervendo de gente. Festão. O pau pegou. Pegou, não aliviou e tocamos até acabar a bateria do violão. E aí o Gustavo acabou pegando exército, e aí, apurado do tempo, fiquei meio sem tocar. E na época eu não cantava. Hoje eu ainda tento, me defendo mais ou menos, mas na época eu nem assobiar sabia direito. Sim. E aí era desafinado até para assobiar. E aí conheci o Ivino, tinha ganhado uma acordeona do meu falecido avô. E aí ele ouvia no prédio onde eu morava, né? Ouvia um dia lá o som da gaita, todo desafinado, tudo errado, eu tentando aprender meio de ouvido, que eu sempre... Um pouquinho que eu sei, eu peguei de ouvido, né? Sim. E aí ele escutou, a gente se conheceu lá no prédio e tal, perguntou, cara, tu é bem louco pra tocar um baile sem saber as músicas? Eu digo, olha, bem louco, agora você vai emprestar, não sei. E cara, faz 16 anos que a gente tá, te juro, a gente não ensaiou 10 vezes nesses 16 anos. Olha só. Assim que eu me criei, mas ele só ia me gritando pra mim, pega um sol aí, que nem antigamente, né? Então, pega um sol, pega um mi aí, ia campeando as marcas. E aí, depois de uns anos ali, eu comecei a pegar gosto por cantar, queria cantar, né? Aí eu comecei a fazer o vocal no trio, né? Tanto o Danda quanto o Ivino faziam a primeira voz, daí eles mesclavam quem fazia a segunda um pro outro, e eu fazia a tercinha, né? Fazia a voz mais alta, para quem tá ouvindo e não entendeu direito o que é a segunda voz, o que é a terça, né? Você tem a linha melódica da música, que é a voz principal, a segunda voz vai ser abaixo, né? Um tom abaixo, daí você tem uma outra segunda voz, que dela é mais aguda,
né, que é a linha melódica. Então você acaba fazendo um vocal, né, quase um acorde, né, com as vozes. Né, e aí eu peguei gosto em fazer isso. Mas eu comecei tocando música nativista. O meu berço é isso, né? Leonel Gomes, Marenco, Jari, Joca, Roberto Lussardo, gostava muito de ouvir, enfim, Mauro, Zé Cláudio, né? Inclusive, tu mandou para mim hoje uma canção autoral, né? Nativista, que se chama Índio, é isso? Pedra Charrua. Ah, tá. Mas o tema é... Sim. Essa música eu compus no ano passado. Chegou a ouvir? Ouvi. Essa música eu cheguei a compor o ano passado, né? Foi quando eu comecei a voltar a tocar em festival, né? Como eu estava te falando ali, eu comecei tocando música nativista e aí a gente, com o Trio Serrano, nós temos um repertório fandangueiro. Tocando em Hotel Fazenda, aniversário, enfim, esse tipo de evento para o pessoal, mas sempre numa linha bem mais fandangueira. E o meu berço é o nativismo. Em 2012, eu fui convidado para tocar numa única edição de um festival em Capão Alto, né, na Festa Paçoca. Teve uma paçoca da canção nativa. Sim. E aí o meu amigo Rude, lá de Capão Alto, ele... Ô, Vitão, tem uma letra aqui, cara, e tal, quer dar uma olhada? Ó, tô com os piá aqui, a gente tá com vontade de tocar no festivalzinho que vai abrir lá no Capão Alto e tal. Vamos tocar? Eu sou parceiro. Não, tá. Cara, nunca me esqueço, numa quarta noite. Peguei a letra ali, ajeitei mais ou menos com eles ali e tal. Pode dizer, ó, assim ela tem uma estrutura que vai ficar jóia aqui, papá. Ó, duas estrofes, estribilho, mais 2 estrofes, pede estribilho, tá matada a charada. E aí eu peguei, ele já tinha mais ou menos a melodia da música, eu fui arranjando ali junto com o Alex Bianchini, na cordiona de botão, e aí tinha o baterista, que era uma banda de baile, né, ele fez o carrom. Na quarta-feira a gente montou, na quinta ensaiou, na sexta foi tocar. Olha, passamos para a final no sábado. Sim. E a gente foi premiado, foi o primeiro festival que eu toquei na minha vida. Fomos premiados com músico Revelação. E, nossa, cara, os jurados eram o Jones, o Orsoleta e o Dudu do Entrever. O pessoal entende? Meu Deus, meu tremi igual a vara verde. Sim. Aí, imagina, primeiro festival, eu me lembro que eu baixei o chapéuzinho já para não enxergar ninguém, eu tremia, meu Deus. E aí, no ano seguinte, a gente tocou com o Trio Serrano num festivalzinho lá em Urupema, que o IFSC promoveu, tiramos o primeiro lugar. Sim. Aí essa foi meu início em festival, né? Mas aí o projeto do Trio Serrano, como é um projeto mais fandangueiro, a gente acabava não misturando muito, né? Mas eu sempre em casa toquei, minha nativista, eu gostava, só que eu não cantava. A partir do momento que eu comecei a cantar, fazer a primeira voz, né? A voz solo, 2010, agora não vou lembrar que ano foi, foi uns 3, 4 anos atrás, teve a primeira edição do Bodegão Nativista. Lá no Bodegão, Arthur Matos, meu amigão, meu irmão do coração, ele criou esse projeto, né, lá com a Tia Lena. E aí eu participei do primeiro, acabei ganhando o segundo, primeiro lugar, o melhor intérprete, fiz uma música pro meu avô e consumi com a letra. Esqueci agora. Tem que ver se eu me lembro para escrever de novo. E aí eu comecei a compor. É aí que começa também um pouco da minha composição, né? Nesses festivais no estilo do Festival da Barranca, né? Como a gente tem aqui o Corredor, né? Há muito tempo, nosso festival tão famoso, tão prestigiado pelos músicos, né? Sim. E aí eu comecei a compor algumas músicas, né? E o ano passado eu compus uma música. Para quem está escutando e não está entendendo muito o que a gente está falando aqui sobre os festivais do Corredor e Festival Estilo de Barranca, são festivais diferentes desse que, por exemplo, como a Sapecada, onde você inscreve uma música já pronta, né? Tem ali uma triagem, então a música é selecionada e tal. Esse é o modelo de festival tradicional que a gente está acostumado a acompanhar. Esse festival que eu mencionei aqui com o Brito, que é um festival no estilo da Barranca, né, que é o mais antigo festival nesse estilo, é um acampamento para músicos e compositores. Então, o público acaba não participando. Por quê? Porque é muito mais um caráter de oficina do que propriamente um festival, onde os compositores, os músicos, ficam um fim de semana, né, em um dado local ali. O tema é dado na hora, geralmente na sexta-feira à noite. Aí os compositores ali, os músicos, enfim, vão fazendo a música no decorrer do sábado, né? E aí sábado à noite já apresenta. Então tu tem menos de 24 horas para compor e já apresentar, né? Bem menos de 24 horas, né? Acho que dá umas 12,
E aí eu comecei a criar muito gosto por esse tipo de festival, né? Muito gosto mesmo, porque você acaba saindo de toda aquela correria, né, da cidade, aquela coisa louca, do serviço e tudo mais, e você tem uma imersão cultural fantástica, aonde você cria, né, uma egrégora, né, ali com todo mundo no mesmo propósito, né, de cultivar a tradição, né, e poder compor alguns versos e tal. Sim. Daqui a pouco tu não consegue compor os versos, não consegue terminar a música, tu pede ajuda para outro, fora as amizades que tu vai fazendo, conhecendo pessoas novas, isso é maravilhoso. Mas no meio disso tudo, eu acabo conhecendo o Paulinho Guazelli. Olha só. Paulinho Guazelli, eu fui trabalhar na Fundação Cultural, né? E são parceiros de muitas vidas. Meu irmão do coração, meu padrinho de casamento, inclusive, com um padre, meu Deus do céu. Olha a figuraça, gente. Nossa finíssima. Senhora, foi fantástico. E aí... Teve aqui, inclusive. Teve aqui já? Teve aqui no programa. Paulinho, nossa senhora, o que eu aprendi com ele, assim, a questão de... eu sou mais amigo do microfone para cantar, para falar já não sou muito, mas o que eu aprendi com a desenvoltura, o Paulinho é uma faculdade de vida, assim, tanto pelo coração dele, que é um anjo no mundo, não tem maldade, um cara que dispensa comentário, quanto pela desenvoltura dele, não só como músico, mas como artista, o que tem uma diferença, você sabe, né? A forma de você se apresentar, a forma de você animar o pessoal. Existe o músico e o artista, né? Eu sempre fui muito acanhado para conversar com as pessoas. Hoje já consegui um pouco mais de desenvoltura por conta do Paulinho. Ficava olhando ele, a facilidade absurda que ele tem de conversar, enfim. Às vezes ele se mete, se embrenha, que ele mesmo consegue armar uma zarapuca. Ele consegue sair, é um troço maravilhoso. Então, aí eu conheci o Paulinho e eu participei de uns 4, 5 anos seguidos da comitiva da Festa do Pinhão. O Paulinho participa há muitos anos disso. Divulgando a festa, enfim e tal. E nesse espaço, né, entre tocar baile, tocar música nativista, o festival, me apresentar, comecei a me apresentar sozinho, que eu conheci o Paulinho, né, foi quando eu comecei a querer cantar, né, mais solo. A gente também começou a fazer um trabalho muito importante, que isso mudou a minha vida, assim, drasticamente, que foi trabalho voluntário. Olha só. Tocar na PAI, tocar em CRAS, tocar em hospital, enfim, nos CAPs, né? Asilo também, enfim, levar um pouco de alegria, né, para as pessoas que tanto precisam. Sim. E que a gente, por não ter o hábito, né, de estar com essas pessoas nesses ambientes, né, a gente acaba... Tu passa a entender como realmente são as coisas, né? Sim, e aí tu começa a dar muito mais valor para as coisas. E outra, a gente passa meio despercebido na nossa vida, não dá muita importância para isso quando a gente não está imerso nessas situações, né? Acredito que a Carol pode falar com muito mais propriedade na questão da, né, ser uma profissional da área da saúde, que a vida da gente, quando começa a ter contato com essas situações e poder interagir com essas pessoas, levar um pouco de amor, de alegria, enfim, né? No caso da Carol, cuidar literalmente da saúde das pessoas, né? A nossa vida muda. Muda bastante. Então, tudo para mim começou a mudar. A própria interpretação numa música, para mim, mudou por conta disso, de você enxergar a vida de uma forma diferente, né? Daqui a pouco eu cantava uma música de uma forma, hoje já tendo, né, o coração bem mais amaciado. Você passa a sentir diferente, né? Sim, com toda certeza. Você começa a enxergar a vida de uma forma bem diferente. Isso e resumindo a história, toda essa trajetória até então foi o que fez essa tua formação, que te deu essa bagagem. Pode-se dizer assim que, pelo que a gente ouve você falando, né, você tem essa maturidade hoje, né? Digamos, musical e do social, né? Sim. Uma coisa veio a calhar com a outra. Elas acabaram se faz a formação, né? Acabaram se convergindo no meio do caminho, né? Tudo foi muito importante. Cada pessoa que participa do nosso processo é sempre muito importante. A gente aprende com todo mundo, aprende com as situações, mas, de fato, o que realmente mudou muito a minha vida, e isso reflete diretamente na música, a forma como interpreta essas canções, foi o contato, né, com as pessoas nessas nossas lidas, né, sociais que a gente fazia lá pela Fundação Cultural, né? Que maravilha, Vitor, que relato. E, gente, é o seguinte, passou voando. O programa está chegando ao final. Nossa. Olha só, rapaz, que coisa boa, né? Então a gente vai conversar mais um pouquinho, nós vamos voltar contigo para fecharmos o programa com mais uma canção. Desde já quero agradecer a tua presença,
Tá? Obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui, trazer a tua arte, o teu depoimento, a tua história de vida, a tua experiência, né? Isso é muito importante para todos nós, para o nosso público. Tá bom, Vitor? Nós voltamos já para fechar com mais uma Marca Gaúcha. Caroline, gostaria que você deixasse a tua consideração final também, que você fale dos teus contatos, né? Das tuas redes sociais, do teu trabalho de uma forma geral e total, para que as pessoas tenham aí esse acesso, essa tranquilidade para saber mais sobre você e serem atendidas, com certeza. Fique à vontade. Então, obrigado novamente, né, pela oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso trabalho, né, sobre essa possibilidade de poder estar contribuindo na vida das pessoas, né. Então, como eu falei, meu espaço de atendimento é em Correia Pinto, né, mas a gente tem a disponibilidade também de estar organizando a nossa agenda para vir atender a quem tiver interesse, né? Em Lages, né? A gente já realiza alguns atendimentos domiciliares também. Mas, então, o meu contato, né? É o DDD 49, né? Aqui da Serra, 49991350421, né? Nas redes sociais aí, então, no Instagram é Carol EG Batista, no Facebook é Caroline Batista. Então, só procura ali, a gente está à disposição, né, para entrar lá, conversar, tirar as dúvidas, né, explicar como é que funciona as sessões, como que acontece, porque é um tema ainda muito desconhecido das pessoas, né, acostumado muito na questão, na medicina e no trabalho convencional, né, desconhecido ainda um pouco da grande maioria da população das pessoas, né, então, extremamente honrada de estar aqui para também estar conseguindo divulgar, né? Então, tantos e tantos colegas, né, terapeutas que também vão ter a oportunidade, né, de estar divulgando as terapias como uma forma de contribuir, né, com as pessoas, com a cura das pessoas, com a evolução, né, evolução espiritual, expansão de consciência, tratar as emoções, né? Hoje a gente vive numa sociedade que nos cobra muito, nos exige muito a perfeição, né? Imediatismo, então, né? Imediatismo, né? As comparações, os julgamentos, exige extrema perfeição, né? E a gente esquece, né, que somos seres humanos e que a gente nem todos os dias a gente vai estar 100%, né? A gente vai conseguir estar produzindo 100% como nos é exigido, né? E as terapias vêm nessa questão também de conseguir nos cuidar, né? Nos valorizar, tirar um tempo para a gente, né? E o quanto isso nos faz bem e é importante para a nossa vida e para a nossa saúde, porque a gente sempre vive, eu digo, todos os dias a gente liga o nosso automático, né? E a gente segue naquela correria, né? E faz uma coisa e faz outra, final de semana e semana que vem, né? O que eu tenho que fazer. E às vezes a gente não se percebe o quanto a gente está precisando parar, nos olhar e nos cuidar, né? E às vezes eu disse, o nosso corpo, né? E Deus é tão perfeito que chega um momento que se a gente não tira um tempo de nos cuidar, o nosso corpo vai nos parar de qualquer forma, né? Verdade. Que são as doenças que a gente tem, né? Como quem diz assim, você correu a vida toda, né? Sempre trabalhando, sempre na perfeição, sempre buscando, né? Tá ali atendendo às necessidades de todo mundo, né? Eu digo que nós, enquanto mulheres, mais ainda, né? Porque a gente se cobra muito, porque a gente tem filhos, a gente tem marido, a gente tem trabalho, a gente tem casa, né? E a gente sempre acaba fazendo sempre muito pelos outros, né? E às vezes a gente esquece de nos olhar, né? E aí o nosso corpo diz assim, então agora vou te frear de alguma forma, tá certo, né? Vou te frear de alguma forma para você conseguir parar, né? E isso vem através das doenças, né? Então, que a gente não espere ficar doente, né? Ter os sintomas, né? As doenças psicoemocionais, psicossomáticas estão aí para nos dizer, né? Que a gente precisa parar, nos cuidar, nos olhar e nos tratar com carinho, né? E as terapias entram justamente nessa questão, né? Que a gente não espere adoecer, né? Que a gente não espere ter uma crise de ansiedade para a gente saber que a gente precisa nos cuidar, né? Que a gente precisa desacelerar, que a gente precisa nos olhar com cuidado, com carinho, né? E as terapias vêm justamente acrescentar nessa questão, né? De nos cuidar, o autocuidado, né?
Eu digo que, às vezes, com a terapia, alguns clientes, a gente já diz, estamos no modo prevenção, né? Aquilo que a gente já conseguiu melhorar, já conseguiu evoluir, já foi um grande passo, mas a gente permanece fazendo terapia para que a gente não volte a adoecer. Então, obrigada pela oportunidade, fico extremamente grata e honrada poder estar falando sobre o meu trabalho e o quanto isso contribui na vida das pessoas, né? E o quanto isso é importante. Então, para estar divulgando o nosso trabalho, do meu trabalho e de todos os colegas terapeutas, né? Então, também gostaria, Edson, de mandar um abraço para todo o pessoal lá de Correia Pinto, né? Os meus colegas de trabalho, a minha família, meus amigos, que estão sempre na torcida, sempre apoiando, né? Porque a gente precisa, né, dessa rede de apoio também para a gente estar aqui, né? E continuar seguindo nessa jornada de conseguir ser contribuição na vida das pessoas. Que maravilha. Nós que agradecemos, Caroline, a sua presença, a sua contribuição, o valor do seu trabalho. Tenho certeza absoluta que o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, tenho certeza absoluta que vão entrar em contato contigo ou conosco na Pampa e Cordiona. A gente passa o contato. Isso. Aqui também no Armazém Nativo. E o nosso programa Armazém Nativo está de portas abertas e a gente vai te convidar com certeza para você vir outras vezes falar sobre esse tema, sobre esse ofício, né? Que não chega nem a ser uma profissão, é um ofício, né? Aí para os nossos semelhantes. Muitíssimo obrigado pela tua participação, tá bom? Eu que agradeço, obrigado. Meu amigo Vitor, vamos fechar o nosso programa com mais uma canção? Daquele jeito? Mais uma vez quero te agradecer, tá? Obrigado pela tua presença novamente. E também as portas do Armazém Nativo, da Web Rádio Pampa e Cordiona, estão abertas para você, para o teu trabalho, a hora que você quiser. E a gente vai agendando, vamos proseando e vamos peleando, né? Com certeza, Brito. Fique bem à vontade para suas considerações finais, meu amigo. Obrigado, Brito, toda a equipe, né, dos canais parceiros, da Pampa e Cordiona, Armazém Nativo, pela oportunidade de estar aqui, poder cantar um pouco da nossa tradição. Quero deixar um abraço para todos os ouvintes, para todos os espectadores do seu programa. E também mandar um abraço para o pessoal lá de casa, né? Enfim, não vou dar nome, não daqui a pouco é muita gente. Daqui a pouco eu esqueço de algum da briga, já viu, né? Já não tem almoço domingo. Então, é isso. E vou fechar então com uma canção, eu tenho muito carinho por ela. Uma música que fala da tropiada, né? E eu gosto das nossas coisas. Da nossa gente, né? Muito do nosso povo serrano aqui. Todos nós temos alguma ligação de alguma forma, né? Com os antepassados, alguém foi tropeiro, ou enfim, né? Tem algum parente próximo. E é isso. Essa aqui é do Telmo de Lima Freitas. Certo. Vamos lá. Vitor Colombo no Armazém Nativo. Irabô, irabô, irabô. Marcha boi, marcha boi, marcha boi. Volta boi, volta boi, volta boi. Volta. Irabô, irabô, irabô. Marcha boi, marcha boi, marcha boi. Volta boi, volta boi, volta boi, volta. Nessa constância constante da vida tropeira, tropa estendida na várzea pastando ao luar, faz-me lembrar de uma feita num quarto de ronda, quando eu cantava em silêncio para o gado escutar. Irabô, irabô, irabô. Marcha boi, marcha boi, marcha boi. Volta boi, volta boi, volta boi, volta.
nessa cadência sofrida do taura genuíno, segue num tranco arrastado pelo corredor. O gado parece que sente na voz do tropeiro um outro mugido de penas fazendo fiador. Era boi, era boi, era boi. Marcha boi, marcha boi, marcha boi. Volta boi, volta boi, volta boi, volta. Quantos invejam a vida do homem do campo? Quantos recordam tropiada sem nunca tropiar? Este atavismo dormido na alma da gente precisa sentir uma ronda pra se libertar. Vamos junto? Era boi, era boi, era boi. Marcha boi, marcha boi, marcha boi. Volta boi, volta boi, volta boi, volta. Era boi, era boi, era boi. Marcha boi, marcha boi, marcha boi. Volta boi, volta boi, volta boi, volta. É isso aí, meus amigos, e ao som desse clássico, na voz do Vitor Colombo e na presença da querida amiga e parceira, a terapeuta holística Caroline Batista, nós vamos nos despedindo de vocês, convidando você para o próximo programa, para o próximo sábado, sempre, sempre, em nome da Ferreira Machado Construções Limitada. Até o próximo programa e um grande abraço. A minha vida é daquelas camoteiras, aqui no fundão de pampa não existe brincadeira, pois o serviço toma um tempo de peão, para para domar, comer em fogo de chão, olhar as estrelas de madrugada e lembrar de uma China apoiada, se bandeou pra cidade e não voltou, me deixou esperando e aqui estou. Na verdade eu nasci pra ser bagual, quando quero um doce como sal, peleio sozinho, não conheço medo, que se vá os anel e pinhos de